Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. O meu nome é Teresa Silva e eu sou empreendedora e ajudo também outras empreendedoras a se libertarem de medos, de inseguranças, de crenças limitadoras relacionadas com o dinheiro, com o sucesso, para que consigam alcançar próximos patamares financeiros no seu negócio online. 4 dígitos mensais, múltiplos 4 dígitos mensais e através de um método em que tu não precises trabalhar mais horas. Então aqui vem conhecer os bastidores do negócio online e vem conhecer como é que tu podes fortalecer o teu mindset e teres um mindset de sucesso. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E no episódio de hoje eu vou-te falar sobre algo que não é assim tão comum. Eu vou-te falar sobre conquistar liberdade de tempo. Há muitas pessoas que falam sobre liberdade, mas liberdade financeira, liberdade geográfica, não é? Ou seja, poderes trabalhar de qualquer sítio, mas nem toda a gente fala de liberdade de tempo e nem toda a gente fala sobre o que é necessário quebrar dentro de nós, quebrar nos nossos padrões, para conseguirmos conquistar mais tempo e conseguirmos usufruir disso. Porque uma das maiores dificuldades não é conquistar essa liberdade. Uma das maiores dificuldades é quebrar os nossos padrões internos de esforço, de merecimento, de quem é que sou eu se não estiver a trabalhar, o que é que os outros vão dizer sobre mim? Vão achar que eu agora sou preguiçosa? Porque eu agora trabalho poucas horas por semana? Então aqui é importante falarmos sobre isso, é muito, muito importante falarmos sobre isso. E é também importante falarmos sobre a questão do tempo, porque muitas vezes há pessoas que até têm liberdade financeira ou já estão a conquistar a sua liberdade financeira, mas depois o que é que acaba por acontecer? Elas ficam sobrecarregadíssimas e há muitas empreendedoras que chegam até mim com este padrão de Teresa, eu até já estou a ganhar bem, eu já ganho acima da média, mas eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu gosto, eu trabalho das 9 às 9, das 9 à meia-noite e eu não estou a conseguir gerir isso, não é? E algumas dessas pessoas têm também as suas responsabilidades, a sua família, ou até mesmo filhos, e não querem essa vida para elas próprias, não é? Ou seja, não basta, e isto já é aqui um princípio muito importante, não basta tu só quereres ter liberdade financeira se depois não tens liberdade de tempo. Estas duas liberdades conquistam-se ao mesmo tempo. Aliás, eu até acho que é mais fácil conquistares a liberdade de tempo em primeiro lugar se tu souberes como fazer e se souberes também agilizar aí a tua mentalidade para que não te sabotes a ti própria, porque uma das coisas que pode acontecer é não, eu preciso aceitar mais clientes, eu preciso ganhar mais dinheiro, então não há problema, eu até gostaria de sair mais cedo do trabalho, eu até gostaria de já não dar tantas consultas individuais e de repente tu acabas por não colocar limites, não colocar barreiras e dás por ti a trabalhar durante muitas, 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 muitas horas. Até podes ter liberdade financeira, mas depois dás por ti a não conseguir usufruir dessa própria liberdade financeira. E não é isso que eu quero que aconteça contigo. Então, nos últimos tempos, portanto, nos últimos meses, eu tive a conquistar a minha liberdade de tempo. Eu fiz escolhas. Antes de tudo isto, é importante tu fazeres escolhas, é importante tu tomares uma decisão. Eu tomei uma decisão assertiva este ano de 2022, de que este ano eu ia conquistar a minha liberdade de tempo. Eu estabeleci exatamente quantas horas é que eu queria trabalhar por semana, eu estabeleci exatamente quais é que são os meus limites de consultas individuais por mês, em que programas é que eu quero direcionar a minha energia. E também tive que fazer aqui escolhas em passar programas online que eu tinha para cursos online, coisas gravadas, até, portanto, esses cursos online têm um valor mais baixo, mas eu prefiro, portanto, vender mais, não é? Ter mais vendas para um valor mais baixo em relação a estes cursos online e eu não tenho que estar lá presente. A minha entrega a nível de energia não é para esses cursos online. É sim, neste caso, para a mentoria Mulher Magnética. Então eu decidi e fiz aqui muitas escolhas. E quais é que foram estas escolhas? Portanto, e quais é que foram estas decisões que eu depois tive que tomar? A primeira grande decisão é esta, eu quero conquistar a minha liberdade de tempo e quantas horas por semana é que eu quero trabalhar? E quais é que vão ser os meus limites? Por exemplo, hoje em dia, normalmente,
a partir das 5, 6, eu não trabalho mais, exceto se tiver alguma live ou a sessão, não é? Às quintas-feiras com a mentoria, com as mulheres da mentoria Mulher Magnética. Mas tirando isso, não é? Coloquei ali alguns limites. Eu tenho, por exemplo, todas as quartas-feiras é a minha folga, é a minha tarde de folga. Eu saio de casa e vou fazer aquilo que me apetece. Portanto, é muito fácil nós, enquanto empreendedoras e empreendedoras que adoramos aquilo que nós fazemos, amamos aquilo que nós fazemos, somos verdadeiramente apaixonadas por aquilo que fazemos e por ajudar as nossas pessoas. E há muitas empreendedoras, tal como eu, que se esqueceram delas próprias. Eu esqueci-me de mim lá atrás. Lá atrás eu não sabia o que era tempo livre, eu não sabia o que era usufruir, desfrutar da vida, viver em presença, eu não sabia o que era eu colocar-me estes limites e ficava só naquela ilusão futura, sabes? Do género, um dia, portanto, eu vou conquistar a minha liberdade de tempo. Um dia eu vou conseguir ter mais tempo para mim e isto depois vai tudo passar. E não é bem assim, nós temos que fazer escolhas, temos que fazer determinadas decisões, ok? E isto custou-me muito. Portanto, o não colocar estes limites nem nada disso e não tomar estas decisões que eu tomei agora, na altura tive aqui muitas consequências a nível de saúde, consequências a nível de cansaço. Eu estava extremamente cansada, eu sentia-me totalmente esgotada, emocionalmente, mentalmente, energeticamente, a todos os níveis. E também foi isso que me levou muito, ao passar aqui dos últimos anos, ir ao encontro de ferramentas, estratégias mais energéticas para conseguir repor a minha energia, o reiki, a meditação, portanto, os cristais, os florais da Anura, tudo isso foram ferramentas que eu fui encontrando pelo caminho. Mas eu percebi que, acima de tudo isto, tem que existir uma nutrição. Eu tenho que me nutrir, eu tenho que saber me nutrir, porque se eu não me souber nutrir a mim mesma, eu vou me sentir exausta, cansada. E uma destas formas de nós nos conseguirmos nutrir, para também servirmos ainda melhor as pessoas que decidem entrar nos nossos programas, é sem dúvida alguma nós conseguirmos gerir o nosso tempo, nós conseguirmos conquistar esta liberdade financeira e usufruirmos disso, porque não basta só termos tempo, é preciso nós percebermos e voltarmos a nos conectar com o que é que me dá prazer, o que é que me faz vibrar, sem ser trabalho. O trabalho é muito bom e no meu caso eu vivo muito o meu trabalho. O meu trabalho é realmente algo que me apaixona, eu não faço só isto por causa do dinheiro. O dinheiro é super importante, mas eu faço isto porque isto me apaixona. Mas eu tive que aprender a colocar alguns limites e a perceber que também há uma Teresa por detrás disso. Há uma família por detrás disso, existem amigos por detrás disso, não é? Um dos maiores custos que eu também tive ao longo dos últimos anos por não priorizar o meu tempo foi este. Foi perder alguns amigos, deixar pelo caminho alguns amigos, não dar tanta atenção aos amigos atuais. E isso emociona-me, não é? Isso é algo que eu decidi abdicar, não é? De forma consciente ou inconscientemente. Mas eu espero que tu não faças isso, ok? Ok, então quais é que foram assim as principais escolhas que eu fiz, principalmente este ano, 2022, que foi quando eu decidi, dei um murro na mesa, chega, para tudo, não vou continuar a trabalhar desta forma. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi aumentar os meus valores, portanto, aumentar o valor da mentoria Mulher Magnética, o meu posicionamento também nas consultas individuais de tarot. Portanto, o valor também já era elevado, mantive esse valor. Coloquei, portanto, muitos dos meus programas em formato de curso online com valor mais baixo, mas lá está, é uma outra estratégia no sentido de funcionarem como programas de entrada e ao mesmo tempo, portanto, conseguir fazer mais vendas, ter mais clientes, mas não estar a investir muita energia da minha parte. Então foi também aqui nesse sentido. Portanto, tudo aquilo que acaba por ter o meu tempo, tudo aquilo que acaba por ter a minha energia mais presente, o valor será sempre mais elevado, não é? Tive que fazer aqui esta gestão. Depois, tive que aprender a dizer não a mim e aos outros. Quando nós falamos em aprender a dizer não,
Às vezes nós pensamos que é só aos outros, mas não. Tu vais ter que aprender a dizer não, principalmente a ti própria. A ti própria. É incrível. É incrível que quando nós temos este padrão do esforço, de trabalharmos freneticamente, de não conseguirmos parar, somos nós que fazemos isso. E às vezes nós temos tanta coisa já para gerir e acabamos por encaixar mais. Acabamos por aceitar mais coisas e que às vezes são coisas que os outros vêm até nós e nos fazem determinados convites, outras vezes somos nós próprias que acrescentamos algo. E parece que somos ridículas a esse nível, porque imagina, sei lá, há um lançamento que está a funcionar bem, temos uma série de aulas que já estão feitas, já tens o script que está a funcionar bem, e de repente chegas lá ao próximo lançamento e dizes a ti mesma, não, agora vou mudar tudo. Uou, vais ter que, isto vai exigir muito mais da tua energia. Ou então, por exemplo, tu já tens um limite de clientes por mês e de repente vem alguém e envia-te mensagem a perguntar se tu ainda podes fazer consulta durante aquele mês e tu dizes que sim. Não, tens que ver qual é que é o teu limite. Ai, e se eu perder este cliente e se a pessoa não conseguir no próximo mês? É assim, tu tens que colocar as tuas regras em primeiro lugar. Então tens de aprender também a dizer não ao outro. Este mês não dá. Mas podemos reagendar logo para as primeiras semanas do próximo mês. Então, isto também acontece com horários, que é, se calhar a pessoa não pode até às 6 da tarde marcar consulta e eu vou marcar uma consulta às 9 da noite. Não, isso não pode acontecer, não é? Hoje em dia isso não me acontece, porque eu digo que não é possível, não é possível. Então aqui é importante tu aprenderes a dizer não a ti e aos outros. Eu quando decidi fazer este podcast, eu tive que me dizer não, porque eu já tinha a ideia de fazer este podcast lá atrás, portanto em 2021, quando eu mudei de nicho, eu já tinha um bichinho de querer fazer um podcast, só que na altura tinha muitas coisas ainda para fazer, estava a iniciar toda a criação de raiz dos meus novos produtos, estava também a reajustar a minha comunicação nas redes sociais, então tinha vários focos, vários desafios, e estar a inserir um podcast no meio disto tudo iria criar ainda mais instabilidade. Então eu tive que colocar as ideias, e isto também é uma estratégia que eu aconselho, que é, vais colocando as tuas ideias numa folha, num caderno, e depois, ok, quando tu já estiveres mais tranquila, voltas lá e, olha, tinha aqui esta ideia do podcast, porque não então criar isto daqui a um mês ou daqui a 2 meses? Bora lá então criar aqui o podcast. E foi assim que eu decidi, agora este ano, em fevereiro, penso eu, de 2022, criar este podcast, não é? Porque eu já tinha mais tempo, já estava mais tranquila e sabia que isto não ia criar tanta instabilidade agora, nesta fase da minha vida, nesta fase do meu negócio online. Então é assim que nós temos que fazer, que é, eu posso ter muitas ideias e tu podes aplicar todas essas ideias, mas não queiras aplicar todas essas ideias para ontem. Tu tens tempo, não é? Ou seja, eu acho que ninguém cria um negócio online a pensar que isto vai terminar daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos. Não, tu tens tempo para criar tudo aquilo que tu quiseres. Então, vai escrevendo num papel. Não é a mesma coisa com um grupo de desafios. Eu tinha lá escrito nas minhas ideias que eu queria criar um grupo de desafios e nem sabia bem sobre o quê, mas queria experimentar, queria ver se gostava ou não. E agora, recentemente, eu criei um grupo de desafios que provavelmente poderá ser uma edição única ou que eu vou reabrir inscrições uma vez por ano ou 2 no máximo. Portanto, não foi o meu formato favorito, mas lá está, quem sabe? Quando me apetecer fazer isso, eu vou voltar a fazer. Quando me apetecer voltar a lançar aquele grupo de desafios, eu vou voltar a fazer. Mas estas ideias vão ficando num caderno, vão ficando lá compiladas e quando eu volto a ver quais é que eram as minhas ideias, eu posso decidir, agora quero implementar isto. Ou daqui a 3 meses, por que não implementar esta outra coisa? E nós podemos ter essa liberdade criativa. Agora, não te sobrecarregues e não acho que tens que aplicar todas as tuas ideias no imediato. Então, isto é aprenderes a dizer não a ti mesma. Mas eu tive que aprender a colocar limites, de horários, tanto a nível de trabalho,
de suporte e nas minhas próprias sessões em direto. Eu lembro-me que aqui, há cerca de 3 anos, em 2019, eu, quando iniciei as sessões online em grupo, eu acabava por ter poucas pessoas e mesmo assim as sessões começavam a durar 3 horas. E eu, 3 horas? Bem, as sessões não podem durar 3 horas. Eu não quero que as minhas sessões em direto online durem 3 horas. Isto é super exaustivo para as pessoas, é super exaustivo para mim e as pessoas se calhar não vão absorver nem metade daquilo que eu quero que elas absorvam de mim, não é? Do conteúdo que eu tenho para lhes passar. Então eu tive que começar a perceber também que estratégias é que eu poderia desenvolver, que dinâmicas é que eu poderia desenvolver nestas mesmas sessões em grupo, para que toda a gente sentisse que, ok, eu tenho a atenção da Teresa, mas isto não dura 3 horas, não é? Hoje em dia, no máximo dos máximos, as minhas sessões duram 2 horas. Então, este é o meu limite. E isto já aconteceu na mentoria, muitas vezes eu passar ali 10, 15 minutos, é a minha tolerância, mas mesmo que haja algum tópico que seja importante de ser falado ou alguma partilha que queiram fazer, eu digo mesmo, já terminamos a nossa sessão, portanto, se quiserem fazer esta partilha, façam lá no grupo do WhatsApp e eu durante a semana vou-vos respondendo. É o meu limite, 2 horas de sessão. E isto até é super importante porque imaginemos que alguma das minhas alunas já tenha alguma coisa planeada após aquele horário. As nossas sessões são das 8 às 10 da noite, não é? Neste momento em que eu estou a falar contigo, não sei se entretanto vão mudar, mas neste momento são das 8 às 10 da noite. Pá, imagina que à altura de verão a pessoa queira ir depois da sessão assim para um bar, queira ir beber um copo, queira estar com os amigos. Eu não posso estar a aumentar o horário das sessões, não é? Ou que queira estar com o marido a ver um filme, a ver uma série. Então é importante para mim cumprir estes horários de sessão para me respeitar a mim e para respeitar o tempo das minhas alunas, ok? Porque quando tu dás por ti a não respeitar aquilo que tu dizes que vais fazer, tu também não estás a respeitar as tuas alunas, as tuas clientes. E isto é muito importante nós termos este respeito mútuo. Outra coisa que eu tive que lutar contra, aqui foi mesmo lutar contra, em relação aqui aos horários de trabalho. Em relação aos horários de trabalho, é que eu antes, não é, ficava horas e horas, ficava um dia inteiro a fazer algo e eu tive que começar a colocar blocos de tempo, no sentido em que, ok, Teresa, tens estas tarefas para realizar, tens estes e-mails para criar e para agendar. Muito bem. Então, no espaço de 1 hora, vamos agendar estes 9 e-mails. Ok, então, eu entro em hiperfoco. Durante aquela 1 hora eu não faço mais nada, não há casa de banho, não há comida, não há, portanto, pôr uma música, ir ao e-mail, fazer não sei o que nas redes sociais. Não, durante 1 hora estou ali no computador a agendar aqueles 9 e-mails. Eu entro em hiperfoco. E isto é uma luta. É uma luta, porquê? Porque eu estava habituada a dispersar. Eu estava super habituada. Ok, tenho que agendar 9 e-mails. Eu vou levar o dia inteiro para agendar estes 9 e-mails. Nós somos as nossas piores inimigas. Então, se há algo que tu podes fazer num curto período de tempo em que estejas totalmente focada, por que é que não has de cumprir esse horário? E has de adiar, procrastinar, ficar naquilo o dia inteiro? Muitas vezes pela questão da distração, de ser desconfortável. É desconfortável ficar ali... Ai, 1 hora, bora lá fazer isto 1 hora. Ai, agendei 4 e-mails. Ai, não me apetece fazer mais. Deixa-me ir ali à cozinha a pegar num copo de água. Deixa-me ir ali à casa de banho. Deixa-me ir ali às redes sociais distrair a cabeça, não é? Nós fazemos isso porquê? Porque achamos muitas vezes que não está perfeito ou achamos que aquilo vai demorar muito ou que aquilo exige demasiado de nós. E começamos a ter muitos pensamentos autodestrutivos que nos levam a adiar essas tarefas. Ou achamos que é aborrecido ou chato. Mas então, se eu consigo despachar algo numa hora e ultrapassar esses pensamentos autodestrutivos, não é muito melhor do que eu ficar um dia inteiro a trabalhar sobre aquilo? É óbvio que eu vou estar a ganhar mais tempo para me distrair mais. Mas, se eu fizer as coisas numa hora
Não vou ganhar um dia inteiro para poder ir à praia, para poder ir almoçar fora, para poder fazer aquilo que me apetece. Então é sempre uma questão de perspectiva. Nós é que nos enganamos a nós próprias. E nós achamos, não, agora vou aqui às redes sociais para distrair um bocadinho a cabeça, para me divertir, para desanuviar. Não, pega nas tuas tarefas e decide que blocos de tempo é que tu queres utilizar. Eu não faço isso todas as semanas, ou seja, porque todas as semanas, como deves imaginar, eu tenho tarefas totalmente diferentes. Se calhar, durante as primeiras semanas do mês, eu estou mais focada em agendar conteúdos para as redes sociais. Quando eu tenho um lançamento, 2 semanas antes, eu estou mais focada em trabalhar nos conteúdos pré-lançamento, lançamento, venda, downsell. Estes conteúdos não exigem muito tempo da nossa parte, então eu tenho que distribuir as tarefas, ser super organizada e perceber, ok, quanto tempo é que eu demoro a fazer isto? Quanto tempo é que eu demoro a fazer aquilo e acolá? E depois cumprir isso na prática. Então aqui é importante tu fazeres uma lista de tarefas. Eu faço uma lista de tarefas semanais, ok? Ou seja, todas as semanas eu percebo que tarefas é que têm que ser realizadas no meu negócio online, seja para redes sociais, seja para reformular algum curso online ou algum conteúdo da mentoria, seja para preparar as sessões de mentoria, seja para gravar alguns vídeos, o podcast, o que for, ok? Eu distribuo estas várias tarefas, vou distribuindo ao longo da semana e à frente de cada tarefa eu coloco o timing que eu vou necessitar para ter aquilo pronto. E às vezes eu dava por mim a colocar um timing que era um disparate, ou seja, colocava um timing que não era realista. E essa é também uma outra aprendizagem, é a aprendizagem de nós sermos também, termos respeito pelo nosso tempo e termos respeito pela nossa capacidade de trabalho. Porque, imaginemos, eu estou-te agora a dizer que numa hora eu agendo 9 e-mails, mas se calhar isto há 1 ano atrás ou 2 anos atrás seria impensável. Eu se calhar há 2 anos atrás demorava 1 hora para agendar 2 ou 3 e-mails. Então, é importante tu seres flexível contigo e respeitares, seres tolerante contigo e respeitares a tua capacidade de trabalho neste exato momento. Neste exato momento, ok? Então distribui aí as tarefas e colocas o horário ou o timing que cada tarefa demorará, não é? A ser feita. E colocar limites de suporte, que é algo que eu estou sempre a insistir com as minhas alunas. E se tu estás a ouvir este podcast e ainda não és minha aluna por algum motivo, vou voltar a dizer isto, que é mesmo para fazer aí uma inception na tua mente, que é, coloca limites de suporte nos teus grupos, sejam programas em grupo, grupos de comunidades online, gratuitas, clubes, subscrições, clientes individuais, o que quer que seja, coloca horários de suporte para as tuas clientes. Isto é super importante, porque no início eu não fazia isto. Então eu estava a jantar com o meu namorado e estava a ver mensagens. Eu ia viajar e estava constantemente a ver mensagens das minhas clientes e a responder àquelas clientes. E às vezes nós achamos que eu tenho que responder de forma imediata, porque as pessoas estão-me a pagar, porque desta forma eu vou ser mais reconhecida pelas pessoas e as pessoas vão-me agradecer. Desta forma eu vou estar mais próxima das pessoas e se calhar só assim é que elas vão ter resultados, se eu estiver mais próxima das pessoas. E isso são tudo crenças limitadoras, são mentiras que tu contas a ti própria para continuares a dar esse suporte continuamente. Então aqui é importante perceberes isso e quebrares. Não. Quantas horas por semana ou quantas horas por dia é que eu vou dispensar para dar este suporte? Imagina que tu és uma empresa enorme. As empresas enormes não têm simplesmente pessoas específicas que vão dar suporte aos clientes. Claro que têm. Então, tu tens que imaginar já o teu negócio online, mesmo que ainda não tenhas uma empresa, como uma empresa. Então existem várias tarefas a serem feitas e suporte ao cliente. E o suporte ao cliente não é a toda a hora, não é? Até há mesmo sítios para os quais tu vais ligar e o suporte é de X a X horas. E no teu caso, se tu fazes tudo no teu negócio online, tu tens que ter então um suporte com um período de tempo mais curto. Podes ter 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia.
Eu, por exemplo, no meu caso, é ao final da tarde, eu tenho ali 1 hora ao final da tarde para ver todos os grupos, para falar com as minhas clientes, elas já sabem. É importante tu informares, porque não vais também selecionar esse horário para ti e não informar às tuas clientes. É importante informar às clientes para elas já estarem à espera de que, ok, eu posso enviar mensagem de manhã, à noite, mas eu sei que a Teresa, em princípio, só me vai responder ali ao final da tarde. Elas já estão à espera da minha resposta a partir das 5 da tarde, não é? Que é o horário que eu faço aqui o suporte. Então, informares o suporte desde o início, quando tu fechas um programa individual, um programa em grupo com as tuas clientes, é importante informares e depois colocares isso em prática. Mais uma vez, vai ser desafiante se tu estiveres habituada a um padrão contrário, a um padrão de responder a toda a gente em qualquer hora do dia. Então aqui não, responde apenas nesse horário. Responde apenas nesse horário, seja por WhatsApp, Telegram, Messenger, não interessa, mas coloca aí o teu horário de suporte. E há aqui uma outra coisa que eu tive que escolher, que é escolher ser produtiva. Como eu estava a dizer há pouco, eu não sou assim tão organizada. Eu não nasci organizada, eu tenho uma tendência a procrastinar, principalmente quando eu acho que as tarefas são aborrecidas, quando eu acho que, mas isto ainda não está perfeito, mas eu preciso de um momento ideal para construir este PowerPoint. Vai haver um momento ideal para eu construir este PowerPoint, ou eu vou estar numa energia máxima para gravar esta meditação. Hoje não, amanhã sim. E chega amanhã e amanhã não estou bem. Então vamos esperar mais uma semana. E depois aquilo vai ficando assim a remoer, vai ficando aqui um sofrimento dentro de nós. Então é importante nós termos esta consciência de que isto que nós fazemos é um trabalho. Quer seja gravar um podcast, fazer um vídeo, agendar os teus e-mails, agendar as redes sociais, fazer as tuas vendas, gerir as tuas clientes, isto é um trabalho. Isto é um trabalho. E se tu trabalhasses por conta de outra, tu ias trabalhar mesmo que num dia tivesses dormido mal, mesmo que no outro dia tivesses mais cansada, mesmo que no outro dia, portanto, não tivesses tanta vontade, tanta paixão de trabalhar. E isto vai acontecer contigo hoje em dia. Há dias que eu acordo e que estou mais cansada. Há dias que eu acordo e que se calhar não estou com aquela paixão, com aquela vontade, não estou assim tão motivada. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer as minhas tarefas. Não é por isso que eu vou deixar de fazer o meu trabalho. Eu sou flexível e eu percebo, não, estás doente, estás assim num estado grave, estás mesmo cheia de sono. Ok, Teresa, amanhã também é dia e vamos pegar nestas tarefas e pôr para amanhã. Eu também faço isso hoje em dia comigo. Mas o que eu te quero transmitir aqui de forma geral é, tu não vais fazer as tuas tarefas só quando tu estiveres bem disposta, cheia de energia e cheia de motivação. Não, há dias em que isso não vai acontecer e que nós temos que desenvolver a nossa automotivação para realizar aquilo na mesma. E aqui tem a ver com a gestão de mindset, que é, ok, não apetecia muito agendar estes e-mails, mas eu vou-me sentar, se calhar vou pôr uma música agradável, vou buscar um chá, vou buscar um sumo de laranja com gelo, vou realmente pôr aqui o meu ambiente, se calhar vou acender uma velinha e vou então no espaço de 1 hora, vou-me dar 1 hora para fazer o máximo que eu conseguir e bora lá. E depois eu faço aquilo que me apetecer, não é? Ou seja, no fundo eu depois tenho a recompensa, eu depois faço aquilo que me apetecer. Do género, vais gravar isto agora, Teresa, mesmo que não te apeteça muito, vais agendar isto, mesmo que não te apeteça muito, mas depois, olha, vais ali, vamos lanchar fora. Vamos lanchar fora hoje, ok? É quase como se fosse uma recompensa. E é importante tu gerires este diálogo interno que vai surgir e se calhar... lá está, isto não se fala muito sobre este diálogo interno que nós temos connosco. Às vezes falam muito em ser produtiva, produtividade, tarefas, que tens que pôr um site com o timing e tens que trabalhar 20 minutos, depois fazes uma pausa, 20 minutos, depois fazes outra pausa, ou tens que cronometrar, não sei mais o quê.
existem assim algumas tarefas, algumas coisas práticas, não é? E essas dicas podem ser interessantes. Mas acima de tudo, essas dicas não vão funcionar se tu não souberes gerir este mindset, se não souberes gerir o teu diálogo interno, ok? E muitas vezes nós pensamos que somos as únicas a passar por isso. Eu tenho alunas que me dizem: ai Teresa, mas tu és tão criativa. Olha, eu gostava de ser como tu. Eu admiro-te imenso, tu és super criativa, estás sempre a fazer coisas. És super motivada, do género. És super motivada e estás sempre super apaixonada e a fazer imensas coisas porque tens essa paixão, porque tens essa motivação, porque és muito produtiva. E não se trata só disso. Eu faço realmente muitas coisas porque eu ganhei capacidade de trabalho ao longo dos últimos anos. Eu faço coisas que eu fazia antes e que demoravam 2 horas. Hoje em dia eu faço aquilo numa hora. E tenho aqui esta dinâmica de eu escolho ser produtiva. Eu escolho automotivar-me mesmo naqueles dias em que não me apetecem fazer as coisas. Eu escolho ter um diálogo comigo mais simpático. E a nível também de recompensa, dar-me uma recompensa sempre que num dia mais que não esteja numa energia incrível, ok, bora lá, e eu recompenso-me, eu motivo-me. Isso é super importante, está bem? E para gerir redes sociais isso também acontece muito, né? Acontece muito, ai meu Deus, como é que eu me vou organizar para publicar todas as semanas nas redes sociais? Eu acerca disto, até podia falar aqui, mas também não quero dispersar muito, mas eu tenho um vídeo no meu canal de YouTube, basta colocar Teresa Silva, negócios online, redes sociais, deve aparecer lá alguma coisa. Então no meu canal de YouTube tu tens lá, portanto, uma série de 7 vídeos como crescer nas redes sociais e tens lá um vídeo que é o seguinte: o meu método para ser criativa e consistente nas redes sociais. E eu acredito que o meu método te possa ajudar bastante, ok? Se tu tens alguma dificuldade em ser produtiva, criativa, para gerir as tuas redes sociais, vai lá e vê esse vídeo, tá bem? Portanto, no meu caso já são mais de 4, 5 anos a publicar nas redes sociais, não é? De forma consistente. Faço algumas pausas, que são as minhas mini férias, de criação, mas no fundo eu já fui testando vários e vários métodos e o que eu coloquei neste vídeo é aquele que mais funciona comigo. Então, depois se tiveres um tempinho a seguir, vai lá ver esse vídeo. E outra coisa importante que é, eu tive que aprender que primeiro eu tenho de fechar pendências e só depois é que eu vou iniciar algo novo. E isto para mim foi extremamente desafiante. Porquê? Porque eu era aquela pessoa que eu já tinha uma lista inteira, uma lista enorme de coisas para fazer e eu ia acrescentar mais coisas. Aquela história do podcast, não é? Estou cheia de coisas para fazer, mas ainda vou acrescentar um podcast, ainda vou acrescentar uns vídeos, vou acrescentar uma parceria. Não, calma Teresa, calma, tive que aprender a ter calma e pensar assim, não, agora o foco é este, então vamos fazer isto e ok, quando eu terminar isto, eu já posso inserir outras coisas. Tive que fazer este processo também nos próprios lançamentos, que eu se fosse, lá está, a Teresa super trabalhadora, super esforçada e dedicada, fazia tipo lançamentos todos os meses. E os lançamentos exigem muitos custos energéticos da nossa parte. E eu percebi que eu ficava destruída com isso. Então, não, eu tive que perceber como é que vamos distribuir estes lançamentos ao longo do teu ano. Não vamos fazer lançamentos todos os meses, vamos distribuir, não é? Para termos ali umas pausas, uns picos, umas pausas, uns picos, umas pausas. E a mesma coisa com estas pendências, que é, às vezes, se calhar tu ainda nem terminaste um bónus que tu prometeste que ias dar às tuas clientes e já estás a pensar gravar vídeos para o YouTube. Não, primeiro termina o bónus que tu tinhas que dar às tuas clientes, primeiro termina aqueles conteúdos que estavas a produzir para o teu curso online ou para as tuas clientes e só depois é que penses em gravar o podcast, em fazer uns vídeos, sei lá, em fazer um lançamento. Ou seja, tu tens que te libertar de pendências para abrir esse espaço e teres mais energia para criar coisas novas. Não há volta a dar. É complicadíssimo tu quereres fazer tudo e mais alguma coisa, principalmente se tu não tiveres ainda a quem delegar determinadas tarefas, está bem?
E então eu tenho aqui três perguntinhas para ti, para tu começares a perceber, ok, quais é que vão ser as minhas decisões e como é que eu posso começar a ter escolhas mais alinhadas para conquistar a minha liberdade de tempo. A primeira pergunta é, qual é que é o meu modelo de negócio online? Como eu já te referi há pouco, eu hoje em dia estou a investir mais a minha energia na mentoria Mulher Magnética, onde eu acompanho as pessoas através do WhatsApp, entre as sessões, estou nas sessões ao vivo, é algo que exige mais a minha entrega e a minha energia. Tenho também o meu limite de consultas individuais de 1 hora e meia por mês, e o resto são cursos online. Então, este é o meu formato de negócio online. É uma mentoria onde eu coloco a minha energia, tenho cerca de 6 consultas individuais por mês e depois tenho os cursos online que eu não tenho que estar lá presente, são os meus rendimentos passivos. Isto é o meu modelo de negócio atual. Então, qual é que é o teu modelo de negócio atual e como é que tu poderás alinhar isso com a tua energia e com o tempo que tu queres despender para as tuas clientes? A segunda pergunta é, qual é que vai ser a partir de agora o meu horário de trabalho e as minhas folgas? É fundamental tu teres folgas para não pensares em trabalho, para conseguires desligar. E tu é que colocas as tuas folgas. Se tu és trabalhador independente, ninguém vai lá e ninguém te vai dizer, olha, desliga, descansa. Somos nós que temos que saber ativar esses botões de folga, desligar. E a terceira pergunta é, o que é que eu tenho de aprender sobre mim para não entrar no ciclo da sobrecarga? E algumas destas escolhas que eu partilhei agora contigo, se calhar também são escolhas que tu tens que fazer, decisões que tu tens que tomar. Será que tu tens de aumentar valores, preços? Será que tu tens que passar alguns programas online ou alguns conteúdos que tu já tenhas de forma dispersa para cursos online, formato de curso online? Será que tens que aprender a dizer não a ti e aos outros? Colocar limites a nível de horário, suporte, nas tuas sessões? Tens que ser mais produtiva? Tens que aprender a dialogar contigo de forma mais positiva, a automotivar-te? Ou tens que fechar pendências? Ok? Então reflete também, e eu estou aqui a partilhar as minhas escolhas e decisões para que tu também te possas rever nisto e perceber, ok, eu também tenho que melhorar isto, ou também tenho que melhorar aquilo. E depois isto é um processo, isto é um trabalho interno, contínuo, e tu tens que ser muito forte para não voltar atrás. É muito fácil nós voltarmos atrás nas nossas decisões. Então aqui também é importante partilhares com alguém que lá está, pode ser uma mentora, pode ser uma amiga, pode ser quem tu quiseres, mas partilhares com alguém para teres esse compromisso extra. E agora, eu gostaria de te falar aqui um bocadinho sobre a parte da mentalidade. Eu já fui falando aqui em alguns pontos, portanto vou reforçar novamente alguns pontos e se calhar vou também acrescentar aqui outros. Então, eu gostaria de te falar sobre algumas crenças limitadoras. O que é que são crenças limitadoras? São verdades absolutas que nós passamos a acreditar em algum momento da nossa vida. E muitas destas crenças limitadoras estão no nosso inconsciente e nós absorvemos isto da nossa infância e mesmo na vida adulta nós replicamos isso para a nossa realidade. Nós emanamos essas crenças limitadoras e é quase como se nós quiséssemos ter provas para reforçar essa crença limitadora. O que é que isto significa? Significa que se tu acreditares que para tu ganhares muito dinheiro, tu tens que trabalhar duro, tu tens que te esforçar muito, muito, muito e sentir-te exausto ao final do dia. Se tu acreditares nisso, tu vais dar por ti a ter muita resistência em fazer estas escolhas para conquistares a tua liberdade de tempo, porque vais achar sempre, não, eu tenho que trabalhar duro, eu tenho que me esforçar, e isso significa que eu tenho que trabalhar muitas horas, eu tenho que me sentir exausta. E tu vais dar por ti a tomar decisões, muitas vezes inconscientes, para reforçares essas crenças limitadoras. Outra crença limitadora muito comum, que é, os outros têm de ver que eu trabalho muito, porque só assim é que eu me vou sentir aprovada pelos outros.
E aqui eu desafio-te a pensares e a refletires sobre o seguinte: como é que tu reages quando as outras pessoas que não percebem nada daquilo que nós fazemos te dizem o seguinte: oh, isso não é trabalho. Oh, o que é que tu vais fazer? Vais agora andar ali a brincar aos vídeos, às redes sociais? Oh, tu não trabalhas, não digas isso. Tu não tens stress nenhum. Tu não tens stress nenhum, tens uma qualidade de vida muito melhor que as outras pessoas. Espera aí, mas como é que tu sabes que eu não tenho stress nenhum? Tu já alguma vez fizeste vendas? Já alguma vez fizeste um lançamento? Já alguma vez geriste clientes? Geriste um grupo de clientes com personalidades totalmente diferentes? Nós temos que ter um espírito de liderança muito forte. Nós temos que ter um espírito de resiliência muito forte. Às vezes lidar com resultados que não foram os melhores. Gerir expectativas, as nossas próprias expectativas. Lidar com estas nossas resistências, com estas nossas crenças limitadoras. Criar um vídeo não é assim tão fácil. Gerir as redes sociais não é assim tão fácil. Só que as outras pessoas não percebem. Eu percebo-te, tu percebes-te, mas outras pessoas não percebem. E está tudo bem, porque se vierem falar comigo sobre, sei lá, engenharia eletrotécnica de não sei das quantas, eu não vou perceber nada disso. Então é normal que as pessoas não percebam o que é que tu fazes. Aqui tu só tens que aceitar e não tens que ficar totalmente dependente das aprovações dessas pessoas, que elas te digam: eu reconheço o trabalho que tu fazes, eu sei que tu trabalhas muito. Não fiques à espera que os outros que não fazem aquilo que nós fazemos te digam isto, ok? Porque isso não vai acontecer, porque as pessoas não percebem, porque não experienciaram isso na pele. E por mais que os nossos companheiros, a nossa família, os nossos amigos nos queiram compreender, eles nunca vão ter essa capacidade. Nunca vão ter essa capacidade de compreender o que é trabalhar por conta própria. O que é gerir tudo isto que nós gerimos. Mas está tudo bem, não são eles que têm que te compreender, ok? E daí também a importância de tu te rodeares sempre de pessoas que te inspiram, de pessoas que te compreendam, de pessoas que saibam aquilo que tu estás a passar, ok? Foi por isso que eu decidi ser mentora de negócios online, mentora de mindset, porque realmente eu entendo as minhas alunas, eu entendo de cada expressão, cada palavrinha, elas às vezes estão-me a começar a contar uma situação, eu nas primeiras 3 linhas eu já compreendi o que é que elas me queriam dizer. E às vezes eu lanço-lhes assim algumas perguntas, algumas questões, ou faço um resumo: será que é isto que estás a sentir? E elas: é exatamente isso que eu estou a sentir, Teresa. Como é que tu sabes? Porque eu também já estive aí, porque eu também já passei por isso. Hoje em dia continuo a passar por outros desafios. Então é importante rodear-te de pessoas que estão na tua mentalidade atual, que estão a fazer aquilo que tu fazes hoje em dia. Isto é fundamental, porque às vezes nós achamos que somos assim umas esquisitas, umas estranhas. Eu hoje em dia, eu costumo dizer, principalmente aos meus amigos e pessoas mais próximas, que eu respeito muito, hoje em dia, o trabalho do influencer. E eu acho que antes não respeitava tanto, ou não percebia o que é que era aquilo. Pensava, como determinados amigos meus pensam: ele vai para lá, tira fotos com o produto e tal e já está. Não! E os vídeos que eles fazem, as mensagens que eles têm que responder, toda a parte de gerir também as críticas, a exposição. Não é? Eu imagino, eu faço um vídeo, eu tento editar um vídeo, eu já fico exausta de editar um vídeo. Quanto mais determinados influencers e bloggers e youtubers que editam vídeos todos os dias, não é? E todos nós começamos do zero, todos nós começamos a sermos nós próprias, as donas de nós próprias e a fazer tudo. Agora é óbvio que com o passar do tempo podemos ir delegando essas tarefas. Mas lá está, no fundo, é uma questão de mindset, é uma questão de eu não preciso da aprovação de ninguém nem do reconhecimento exterior. Eu reconheço o meu valor, eu reconheço aquilo que eu faço. E isso chega. Outra coisa que surge muito que é: quem sou eu para além do trabalho? E agora? O que é que eu faço? Isto aconteceu-me que durante estes anos todos, desde 2018 até agora, eu sempre quis conquistar a minha liberdade de tempo. Foi sempre assim uma coisa: eu quero conquistar o meu tempo, eu quero ter mais tempo para mim, eu quero trabalhar menos horas, eu quero ganhar o mesmo ou mais dinheiro trabalhando menos horas. Sempre foi aqui algo que para mim foi um sonho.
E eu este ano cheguei a algo que para mim foi ridículo, que é, eu conquistei agora o meu tempo, e agora, o que é que eu faço? Quem é que sou eu? Quem é que sou eu no meio disto tudo? E agora o que é que eu vou fazer? Vou ler um livro? Vou sair de casa? Mas espera, o meu namorado está a trabalhar, eu vou sair sozinha? Os meus amigos não estão cá, vou sair sozinha? Então vem aqui uma sensação estranha, uma sensação de aborrecimento. Eu comecei-me a sentir aborrecida. E eu, what? What? Como assim? Como assim? Eu sempre quis ter isto, sempre quis e visualizei este estilo de vida e agora tu não sabes o que fazer. Sentes-te aborrecida. E aqui era muito fácil eu ter ido outra vez para o trabalho. E cheguei a ir em alguns pontos, mas depois tive que me voltar a consciencializar e perceber, não, é normal, estás a quebrar um padrão, é desconfortável viver com mais tempo, está tudo certo. Só tens que perceber agora quem é que és tu, Teresa. O que é que tu gostas de fazer? Eu tive que me reconectar novamente com quem é que sou eu sem trabalho, o que é que me dá prazer e criar esse compromisso de fazer coisas que me deem prazer, fora do trabalho. Mas há aqui outra grande dificuldade que é a seguinte, eu não quero criar limites porque eu sinto que criar limites é perder a minha liberdade. Ou sinto que eu tenho dificuldade em priorizar-me. Eu coloco os outros sempre à minha frente. Então é importante gerires isso. É importante tu colocares-te a ti como prioridade e perceberes sempre que se tu te nutrires e se tu estiveres preenchida, tu vais conseguir ser uma melhor profissional para os teus clientes. Vais conseguir ser uma melhor coach, terapeuta, mentora para os teus clientes. Se tu estiveres super preenchida, super nutrida. Agora, se tu não te colocas como prioridade, tu vais dar a tua energia toda cá para fora e vais ficar sem energia. E o teu trabalho também não vai ser o trabalho de melhor qualidade possível. É ou não é? E aqui quando se fala em criar limites e que criar limites é perder liberdade, tens que perceber que não, criar limites é aquilo que me vai dar liberdade, é aquilo que me vai tornar livre. Porque se eu decido dar suporte às minhas alunas 1 hora por dia, então eu tenho o resto do dia livre para fazer outras coisas que até vão acrescentar mais valor para essas mesmas alunas. Por exemplo, outra crença limitadora que surge muito, que é, se eu trabalhar pouco, eu vou ser preguiçosa, ou os outros vão achar que eu sou preguiçosa, ou eu vou me sentir preguiçosa. Há culpa, há uma enorme culpa. Eu tenho percebido disto muito com as minhas alunas, com amigas minhas. Há uma enorme culpa em termos tempo para nós mesmas. Isto é, meu Deus, isto é mesmo forte, que é, nós passamos a vida toda numa ilusão de eu quero ter mais tempo, eu quero poder tirar tempo para mim. É uma ilusão porque quando nós realmente temos esse tempo para nós achamos que somos as piores pessoas do mundo, que somos preguiçosas e sentimos culpa. Isto parece super contraditório, mas é verdade. Então aqui é importante também gerir essa culpa. Tu perceberes, não. O meu trabalho ou o meu sucesso não depende das horas que eu trabalho, mas sim do quão produtiva eu sou, da minha energia estar lá em cima e do impacto que eu estou a gerar às pessoas. É sobre isto e não sobre a quantidade de horas que tu trabalhas. Quantas e quantas pessoas é que se calhar não trabalham 8 horas por dia, mas só trabalham de forma produtiva 2, 3 horas? Eu quando trabalhava por conta de outra, eu tinha muitos buracos a atender como nutricionista. Tinha muitos buracos, o que significa que eu dava 3 consultas de seguida, depois tinha um buraco de 1 hora, depois dava mais 4 consultas, depois tinha um buraco de meia hora. E era assim que eu trabalhava. Mas eu desperdiçava o meu tempo nessas coisas todas, não é? E hoje em dia, uma outra escolha que tu podes fazer é também dar menos consultas individuais e passares a estar mais focada nos grupos. Eu, em 2021, eu tive essa percepção. Eu tive a percepção de, espera aí, eu posso criar um curso online, posso ter uma mentoria associada e posso, portanto, passar-lhes videoaulas
Coisas que eu repito várias e várias vezes para uma pessoa individual, pode estar ali em vídeo, gravado. As pessoas têm acesso todas à mesma informação, à mesma sabedoria, ao mesmo conhecimento. E depois então posso associar mentoria a isto, que me vai permitir estar com as pessoas e falar com as pessoas em grupo, porque nós também aprendemos muito em grupo e a revermos noutras pessoas. E isto é muito mais, ou seja, nós conseguimos poupar muito mais a nossa energia neste tipo de situações, em que estamos ali a partilhar o mesmo conhecimento para várias pessoas ao mesmo tempo, seja numa mentoria, numa sessão em grupo e também nos cursos online, em que já temos tudo gravado e os mesmos materiais direitinhos, não é? E não estamos ali a repetir constantemente a mesma informação, a gastar o nosso latim e a repetir aquilo 10 vezes por dia, porque era isso que me acontecia. E eu sentia muito frustrada de estar a repetir algo várias e várias vezes. Então eu percebi, não, eu quero me focar em cursos online, mentoria, ter grupos para conseguir transmitir isto de uma forma em que isto não tenha que ter um custo energético super elevado para mim. Porque repetir a mesma informação várias e várias vezes, tu gastas a tua energia toda ali, ok? E há aqui ainda uma outra crença limitadora que tem a ver com o padrão de não conseguires parar e de estares constantemente envolvida em muitas e muitas coisas. Para quê? Para não sentires um vazio. Nós temos medo de parar. Nós temos medo de parar porque é quando nós paramos que nós de repente começamos a olhar para nós, que nós começamos a olhar para os nossos problemas, que nós começamos a ver um vazio. Eu senti um enorme vazio. Mas eu permiti-me parar, eu permiti-me passar por esse vazio. Eu permiti-me passar por esse desconforto de quem és tu agora, Teresa, sem trabalho? Quem és tu, sente Teresa? O que é que tu gostas de fazer? O que é que tu te esqueceste que gostavas de fazer? E esta pergunta é forte. O que é que tu te esqueceste que tu gostavas de fazer? Não é? Porque quando estamos fechadas com o nosso computador, na nossa casa ou no nosso escritório, a produzir e a produzir, de repente esquecemos de quem nós somos, o que é que nós gostamos de fazer, o que é que me fazia feliz quando eu era criança. Era ir para o quintal, eu ficava um dia inteiro a brincar no quintal, era conectar-me com a natureza, era inventar jogos, inventar coisas, era cantar, pular, dançar, era desenhar, era produzir. Era ir, portanto, a eventos, ver o que é que havia a acontecer na cidade, não é? Portanto, ir à praia, conhecer sítios novos, uau, tirar fotografias. Eu adorava fazer vídeos com, tipo vlogs, não é? Hoje chama-se vlogs. Eu adorava tirar várias fotografias, vídeos, fazer assim uns vídeos de, fim de semana X, festa X. Então isto é importante perceberes porque é que tu tens medo de parar. Porque enquanto tu não perceberes o que é que está aí nessa raiz, é o quê? É um vazio que tu achas que vais sentir, é um problema que tu tens para lidar e não queres lidar com esse problema e ocupar-te com trabalho vai-te fazer esquecer desse problema? É aquela sensação de estar sempre em adrenalina constante e não queres deixar de estar nessa adrenalina constante. Então pensa sobre isso, senão o que vai acontecer é que tu vais te envolver no ciclo da sobrecarga, vezes e vezes sem conta. E outra coisa importante, não é só o ciclo da sobrecarga e tarefas ao nível do negócio online. Tu vais pensar que um dia, quando tu tiveres a quem delegar as coisas vão ser bem mais simples. Mas não, porque vais-te confrontar sempre com isto. Tu podes delegar tudo no teu negócio online, mas há uma coisa que tu nunca podes delegar a ninguém, que é trabalhares sobre ti, trabalhares no teu mindset, na tua mentalidade, quebrares estes padrões, este padrão do esforço, este padrão do não conseguir parar, este padrão de o que é que os outros vão dizer sobre mim, este padrão de, ok, eu só sei quem eu sou através do trabalho. E agora? Quem é que eu sou sem trabalho? Será que eu me esqueci de mim? De viver o prazer? De viver em presença? De viver em paz, no silêncio? No vazio? Então tens que te permitir reconhecer estes teus padrões e começares a trabalhar neles, ok?
Então é isso, tu podes escolher ter mais tempo se tu assim o quiseres, isto só depende de ti. E podes começar a fazer isto hoje mesmo, amanhã. Responda aquelas perguntinhas que eu te coloquei aqui no meio deste episódio. E começa a desenhar o teu plano a 3 anos, a tua visão a longo prazo. Qual é que é a visão que tu queres para ti? Qual é que é a visão que tu queres para a tua vida, para o teu negócio online? Quantas horas por semana é que tu queres trabalhar? Que tipo de clientes é que tu queres atender? Como é que tu queres trabalhar? Com que energia é que tu queres trabalhar? Como é que tu queres viver as tuas folgas? Tu queres fazer férias durante a semana? Ok? Uma das maiores vantagens que eu tive em criar esta liberdade de tempo para mim foi, sem dúvida alguma, não ter tantas, não é discussões com o meu namorado, mas não ter aquela coisa de ai, Teresa, para a semana, ele diz-me assim, para a semana tem folga quarta e quinta. E eu, ok, então espera aí, na minha agenda, quarta e quinta, olha, tenho aqui umas tarefas, mas se calhar vou passar estas tarefas para outros dias, para o fim de semana. E quarta e quinta eu consigo passar mais tempo com ele, ou conseguimos sair de casa, ir passear, ir à praia, ir almoçar fora, sei lá, irmos fazer coisas juntos. E eu não quero sequer imaginar, não é? Como é que seria se eu não tivesse esta flexibilidade de horários para me ajustar às folgas dele, que ele também não tem um trabalho em que tenha de segunda a sexta e depois ao fim de semana tenha aqueles dias sempre livres. Não, as folgas dele também são flexíveis, mas a nossa sorte, eu construí isto, não é? Não é sorte, eu decidi ser a criadora da minha vida e eu decido ter essa flexibilidade de tempo para também poder estar com ele. E a mesma coisa, portanto, com pessoas que venham cá de férias, pessoas que venham cá de fim de semana, durante a semana, eu consigo estar com as pessoas, eu consigo rapidamente pegar na minha agenda, ser flexível e permitir-me, ok, esta semana tenho estas tarefas, mas se calhar esta semana vem cá alguém que eu adoro muito ao Porto, não é? E eu vou estar com esta pessoa, então pego nestas tarefas e põe noutros dias e já está. E fico em paz com aquilo e lá vou eu. Como é que seria se eu tivesse um trabalho em que eu não pudesse fazer isto? Eu iria me sentir culpada, porque se calhar não iria conseguir tirar estes dias, não é? Para passar com estas pessoas que eu gosto ou com o meu namorado, portanto, iríamos chocar mais a este nível. Se calhar não iríamos conseguir passar tanto tempo juntos. A nível futuro, portanto, daqui a uns anos, eu também pretendo ser mãe. E uma das minhas maiores intenções é ter tempo para os meus filhos. Eu quero muito, muito, muito ter tempo para os meus filhos. É uma coisa que para mim é super importante. Estar próxima deles e tocá-los, portanto, brincar com eles. E se eu não conquistar a minha liberdade de tempo e se eu deixar isto à sorte, seria algo que eu não iria conseguir fazer, não é? Eu já me estou a preparar para isso, mesmo que isto só se vá concretizar daqui a 5 anos. Mas nós estamos em constante preparação. Tu agora, neste momento, tu podes decidir se tu vais conquistar a tua liberdade de tempo ou se vais deixar isso no ar. Então eu espero que este episódio foi super importante para mim, gravar este episódio. Tem sido um processo longo na minha vida, mas eu sinto que este ano eu consegui resgatar este meu poder e tomar decisões que nem sempre foram fáceis para mim, mas eu decidi levá-las até ao fim e decidi, ok, não vou regredir com isto, vou levar isto avante, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E também é uma das coisas que eu trabalho muito, não é? Com algumas empreendedoras que vêm até à mentoria Mulher Magnética. Portanto, eu espero que tenhas aproveitado ao máximo este episódio. Muito obrigada por me ouvires, eu acredito que sais daqui com imensas aprendizagens e se tu gostaste deste episódio, marca-me nas tuas redes sociais, nos teus stories e partilha lá @teresasilva.mentora e a tua maior aprendizagem, que eu vou adorar saber. E se pretendes trabalhar comigo, evoluir, trabalhar sobre o teu mindset, vem-me seguir também através do site www.mentorateresasilva.com e lá tu traz todas as informações de como é que funciona a mentoria Mulher Magnética e como é que funcionam também os meus outros produtos para que eu te possa ajudar.